Olá! Hoje nós teremos a nossa aula sobre ondas harmônicas, ondas estacionárias, modos normais de uma corda vibrante e decomposição de Fourier. Essa aula faz parte do curso de Física Ondulatória do Campus Cefet Nova Friburgo e nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso nessa modalidade remota. Fiquem atentos porque hoje essa aula é uma das mais bacanas do nosso curso para quem gosta de instrumentos, por exemplo, instrumentos de corda principalmente, vai ser uma aula muito bacana. Então, vamos começar aqui no OneNote e, bom, só para a gente ter uma motivação inicial, eu separei aqui que ondas harmônicas, né, elas estão presentes no nosso dia a dia, essencialmente, né? A gente não é difícil de se convencer que ondas sonoras, por exemplo, muitas vibrações de superfícies e tudo mais, elas devem ter alguma frequência associada a elas. E não seria surpresa que então a função que a gente usa para descrever esse tipo de onda é uma função harmônica, uma função do tipo seno ou cosseno, que eu estaria pensando aqui. Então, um exemplo disso seria, se a gente pegasse uma função harmônica usual como um cosseno, por exemplo, e quisesse que esse cosseno fosse solução da equação de onda, nós vimos que é preciso que ele seja uma função não independentemente de x e t, mas uma combinação linear de x e t, ou sendo o x mais vt, ou x menos vt e outras combinações desses sinais. Então, eu propus aqui que a gente pense numa função de onda que seja um A vezes o cosseno. Eu não poderia colocar aqui dentro do argumento desse cosseno x menos vt, porque essas são grandezas dimensionais. Então, eu multipliquei aqui por um k, tá? Que vai nos acertar essa dimensão e vai ter um papel muito importante aqui no contexto de ondas harmônicas. E, como nós vimos também, envolveria uma fase. Tá? A ideia agora aqui é distribuir esse k dentro do argumento e a nossa função psi de x e t vai ficar, então, a cosseno de kx, né? Eu teria multiplicado esses dois aqui, e apareceria menos kvt. Eu já substituí aqui, por uma definição que a gente vai usar, é uma relação de dispersão, como nós chamamos, uma relação que é uma definição de ômega em função dessa quantidade k, que eu já vou definir, e da velocidade v da nossa onda. Tá? Então essa aqui, quando a gente for falar de ondas, né, harmônicas, a gente não vai mais pensar em x menos vt, né? A gente vai pensar em kx menos ômega-t, por exemplo, para uma onda que se propaga no sentido positivo de x, e kx mais ômega-t, por exemplo, numa onda que se propaga no sentido negativo de x. Esse k, sem muito mais mistério, né, ele é chamado o número de onda. Okay? Nós já vamos obter um significado mais interessante para esse k, tá? Daqui a pouquinho. Então, percebam que essa função, né, que nós escolhemos, ela é periódica tanto em x, né, na posição, quanto em t, ou seja, no tempo. Então, isso quer dizer que daqui a algum valor de x, essa função ela retorna o mesmo valor. E a mesma coisa acontece para o tempo. Então, essa periodicidade, na posição, por exemplo, poderia ser representada como psi de x e t igual a psi de x mais algum comprimento característico e também função do tempo. E a periodicidade no tempo seria expressa como psi de x e t igual a psi de x e t mais algum tempo característico, esse sem muito mais mistério, a gente sabe lá ainda do oscilador harmônico que vai ser o período
de oscilação dessa onda. Ok? Bom, agora que nós sabemos essas condições de periodicidade, vamos impor essas condições. Okay? Aqui, só para vocês terem o que eu falei antes, né? Esse lambda, então, é o comprimento de onda, e o t, ou aqui no caso, desculpa, tau, né? É o período dessa onda. Impondo, então, essas condições, impondo as condições de periodicidade, nós teríamos o seguinte: A cosseno de kx menos ômega-t mais fase, esse aqui é o psi de x e t. Isso seria igual a cosseno de k, onde tem x agora eu escreveria x mais lambda, então kx mais k lambda, menos ômega-t mais uma fase. E para o tempo, a expressão seria análoga. A cosseno de kx menos ômega-t mais a fase seria igual a A vezes o cosseno de kx menos ômega-t. E agora aparece esse termo adicional aqui, menos ômega tal, mais fase. Porque onde tinha t originalmente aqui, a gente tinha que escrever t mais tal. Bom, aqui, pessoal, essa relação nos leva a uma conclusão muito simples. Nós temos, essencialmente, podemos cancelar essas amplitudes e teríamos que comparar cosseno de alguém, né? E do outro lado tem cosseno desse mesmo alguém, né? Que seria kx menos ômega-t mais fase, só que agora com mais um fator adicional. Tá? A gente sabe que isso seria válido para quando esse fator adicional fosse um múltiplo de 2π. Como a gente está considerando um comprimento de onda, ou seja, o menor comprimento que faz essa função de onda retornar o mesmo valor, então a gente vai concluir que essa diferença é simplesmente 2π. Tá? Então aqui, ó, nós temos que esse seria k lambda igual a 2π, o resultado então é que lambda é 2π sobre k. Esse seria o primeiro resultado. O segundo, pelo mesmo argumento, né? Nós teríamos aqui ômega tal igual a 2π e, consequentemente, tal igual a 2π sobre ômega. Esse até a gente já tinha obtido lá no caso do oscilador harmônico simples. Tá? Então vejam que esse lambda, então, é o comprimento de onda, é o comprimento, né, no qual a nossa função de onda se repete, é análogo ao período, que é o tempo que decorre até que a nossa função se repita. E aqui nós temos a frequência angular ômega, e o K é o análogo, né, da frequência angular, só que para o espaço, é chamado então do número de onda. Ele tem essencialmente dimensão de inverso de comprimento. Bom, outro contexto interessante aqui seria o de ondas estacionárias, né? Antes de entrar mesmo nesse assunto, só queria enfatizar que muitas vezes no ensino médio, por exemplo, o que se fala de ondas, né, essencialmente se resume a essas algumas linhas que a gente escreveu aqui, que são essas ondas harmônicas. Nós estudamos aqui ondas num sentido mais amplo, tá certo? E vocês podem, depois deem uma trabalhada aí, e vocês podem tentar obter outras equações clássicas aqui dessa abordagem de ondas harmônicas, como, por exemplo, que a velocidade é o produto entre o comprimento de onda e a frequência, né? O famoso V igual a lambda F. Mas eu vou deixar para vocês darem uma trabalhada nisso, apesar que daqui a pouco eu devo usar essa expressão também. Tá? Agora, falando sobre ondas estacionárias, é interessante perceber, né, que se nós tivermos, por exemplo, duas ondas harmônicas que se propagam em uma corda, mas com algumas condições mais simples. Por exemplo, eu vou considerar que elas têm a mesma amplitude, o mesmo número de onda, né, como estão na mesma corda, também seria a mesma frequência, e
a mesma velocidade em módulo, né? Porque nós vamos considerar também que essas ondas se propagam em sentidos opostos, tá? Outra motivação que eu poderia dar para essa questão de ondas estacionárias, elas ocorrem, por exemplo, na sua sala, mesmo se você estiver ouvindo uma música na sua sala, dependendo do posicionamento do alto-falante dentro dessa sala, e principalmente para as frequências mais baixas, né, ou seja, para os sons mais graves, se você tiver essa caixa de frente para uma parede, por exemplo, pode ocorrer o surgimento de ondas estacionárias ali entre a caixa e a parede. Tá? Uma coisa inconveniente disso, como nós vamos ver, é que isso vai mudar, né, a altura do som, o volume, no sentido que a gente usa no dia a dia, né, o volume do som para algumas frequências pode tornar a percepção da música que você esteja ouvindo não muito agradável, tá? Ou esquisita. Eu já vou voltar a por que isso ocorre daqui a pouquinho. Então, nesse caso, a função de onda, né, seria a soma de duas. É a soma de uma onda que se propaga num sentido com com a outra onda, né, que tem características parecidas e se propaga no sentido oposto. Eu representei aqui, ó, que o psi de x e t, que seria exatamente a função de onda, ela vai ser a cosseno de kx menos ômega t mais uma fase φ1, essa é uma onda que se propaga no sentido positivo de x, mais uma outra função seria praticamente igual a ela, né? Só que se propagando no sentido negativo de x. E eu, aqui nesse caso, eu permiti que elas tivessem fases diferentes para a gente obter um resultado ligeiramente mais geral, tá? E aqui não é difícil de se convencer, né, que trabalhando um pouquinho nessa equação, já vou dar mais uma dica para obter esse resultado, é possível mostrar que ela então vale 2 vezes a amplitude individual de cada uma delas, vezes um produto de cossenos. Um cosseno de kx mais uma fase beta, que eu já vou mostrar qual que é a definição, vezes um cosseno de ômega t mais outra fase delta. Ok, então troquei duas fases, φ1 e φ2, por duas, beta e delta. Parece que está tudo ok. Tá? Deixa eu mostrar para vocês as definições dessas fases. Ó. A fase φ1, eu defini, né, beta e delta de forma que φ1 seja beta menos delta. Tá? E φ2 seja menos beta menos delta. Se você substituir essas expressões aqui dentro, já dá para perceber mais ou menos como que a gente obtém essa expressão aqui de baixo, porque nós teríamos aqui beta menos delta, e aí iria compor ó, kx mais o beta que veio daqui. Ele já está aqui embaixo. E o outro termo seria menos ômega t menos delta. Ok, que também já estaria mais ou menos por aqui. E na outra fase, é a mesma coisa. Né? Eu juntaria menos kx com menos beta, que veio daqui, ó, dessa expressão, e menos ômega t com menos delta, que viria também desse φ2. Tá? Aí a ideia é escrever cosseno de soma, separa nos termos correspondentes, e aí alguns deles vão ter troca de sinal, outros não, aí cancela alguns termos e resulta essencialmente nessa expressão daqui. Tá? Bom, essa onda aqui, como a gente pode perceber, ela não é mais função de x menos vt ou x mais vt, ou aqui nesse contexto harmônico, de kx menos ômega t ou kx mais ômega t. Então, ela é dita uma onda estacionária. Então, uma onda que não é que ela está parada, né, mas que ela não se desloca. Tá? Então, botei aqui para vocês essa onda que surgiu, ela não se move. Tá? Então, ela é denominada uma onda estacionária.
Outra questão interessante de perceber é que se nós pegarmos a parte espacial e juntarmos como se fosse uma amplitude que depende da posição, aí nós podemos perceber que essa corda então se comporta como se fosse infinitos osciladores harmônicos acoplados, como nós havíamos já comentado quando discutimos oscilações acopladas. Tá? Então, nós teríamos uma amplitude dependendo da posição e cada ponto se moveria aqui na vertical, né, como um oscilador harmônico simples. Essa expressão que eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, o psi de t escrito como uma amplitude em função de x vezes cosseno de ômega-t mais fase, realmente passa essa ideia, né, de que nós teríamos infinitos osciladores que estão ali oscilando com diferentes amplitudes, dependendo da posição em que cada um deles se encontra. Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo no GeoGebra. Eu só preciso abri-lo aqui. Essencialmente, eu codifiquei duas ondas se propagando em sentidos opostos. E já vou mostrar aqui para vocês onde que ele está. Aqui. Maravilha. Então, aqui eu tenho em cinza mais claro duas ondas. Tá? Aqui vocês só estão vendo uma porque elas estão sobrepostas. Uma está exatamente em cima da outra. Só que assim que eu iniciar a animação, uma dessas ondas vai se propagar para a direita e outra para a esquerda. E aqui, né, nessa linha sólida preta, eu estou representando a soma dessas duas funções. Né? Como nós vimos, o psi é a soma desses dois, né? O psi de x e t. Então, sem muito mais mistério, eu vou iniciar aqui a animação para vocês darem uma olhada. E vejo então que uma se desloca para a direita, outra para a esquerda. E elas vão então, ó, vocês podem perceber aqui, por exemplo, que nós temos a presença de pontos como esse daqui, ó, seria um nó. Tá? Aqui também, ó, teria um nó, então tem vários nós. E aqui, ó, nesse ponto aqui, por exemplo, nós teríamos, como eu sugeri, né, um oscilador harmônico, ó, como ele vai lá para cima, tem uma amplitude máxima, e depois lá para baixo. Okay? E a amplitude essencialmente depende aqui da posição. Cada ponto aqui da nossa reta teria uma amplitude diferente. Tá? Eu vou tentar parar a animação aqui, ó, exatamente na oposição de fase, está bem próximo, né? Mas vocês vejam que em algum momento essas ondas estão nessa configuração daqui e então a gente diz que elas estão em oposição de fase, né? E elas se cancelam perfeitamente. Aqui estão um pouquinho fora, tá? Que eu não consegui dar o pause exatamente na mesma hora, mas acho que dá para vocês entenderem a ideia. Então essas ondas se propagando, né, cada uma num sentido, dão origem a essa onda. Vejam que a linha preta, como eu sugeri, ela não parece estar se deslocando para nenhum sentido. Por isso, então, ela é dita estacionária. Voltando ao exemplo que eu dei do som mais grave numa sala, o que acontece é que você poderia ficar numa região onde se formou um desses nós, tá? E, consequentemente, você não iria ouvir essa frequência. Tá? Vocês podem também imaginar que esses nós, eles dependeriam da frequência, então estraga a equalização da sua música, né? Isso é mais crítico no caso dos sons mais graves, aí você fica sentindo falta do grave, principalmente. Ok? Vamos voltar aqui, de volta para o OneNote. De volta para o OneNote, eu vou progredir mais um pouquinho, porque agora, né, nós já teríamos os ingredientes necessários para discutir os modos normais de uma corda vibrante. Tá? Se essa corda realmente é um conjunto infinito de osciladores acoplados,
nós vimos que osciladores acoplados, eles apresentam modos normais. Vamos agora, então, em busca dos modos normais de uma corda. Tá? Nós já demos alguns passos em direção a isso, porque para encontrar esses modos normais, a gente vai precisar impor condições de contorno à nossa corda. Nós já fizemos um pouquinho disso, né, quando consideramos condições de contorno sobre um dos extremos da corda. Hoje nós vamos estender esse resultado para impor condições de contorno a dois extremos da nossa corda, de modo que ela tenha um comprimento finito. E, claro, também nós não vamos trabalhar genericamente como nós fizemos antes, em termos de pulsos. Hoje nós vamos considerar que as ondas que se propagam nessa corda são ondas harmônicas. Tá? Então, as condições de contorno para uma corda que esteja tensionada, né, com uma certa densidade linear e com os extremos ambos fixos em uma altura zero, né, eu vou considerar como se fosse uma altura igual para as duas extremidades, essas condições seriam as seguintes: são condições sobre a função de onda nessas posições. Então seria φ de 0 e t igual a 0, tá? Seria a condição sobre um dos extremos. E aqui, pessoal, eu estou temporariamente usando a letra φ para representar a função de onda em vez do psi. Tá? Daqui a pouquinho, mais para frente, vai ficar um pouco mais claro por que eu usei essa letra diferente. Tá? Mas por hora a gente vai carregar esse φ. E no outro extremo, a condição seria muito parecida, né? Só que agora não é mais avaliar a função em zero, é avaliar em L. Então ficaria φ de Lt igual a zero. Bom, impondo essas condições, né, ou seja, voltando lá na expressão que nós obtivemos para ondas estacionárias, né, que eu botei ali são harmônicas, mas não é difícil se convencer que quando você tocar essa corda, ela vai se refletir nas extremidades também, e a onda produzida então vai ser estacionária. Voltando lá na expressão da onda estacionária, substituindo x igual a zero e depois igual a L, nós temos que φ de 0t igual a zero, que é a primeira condição, vai resultar em A cosseno de beta cosseno de ômega t mais delta igual a zero. Né? Que é praticamente a expressão geral. Né? Aqui, na expressão que nós obtivemos anteriormente, era cosseno de kx mais beta. Só como x é zero nesse caso, ficou só cosseno de beta. Já em L, nós vamos ter que o φ de Lt igual a zero implica que há cosseno de KL mais beta vezes cosseno de ômega t mais delta igual a zero. Ok? Agora, vejam o seguinte, ó, dessa primeira expressão, nós temos o produto de três quantidades dando igual a zero. Tá? A amplitude não deve ser zero, senão não teria graça aqui a nossa onda. Cosseno de ômega t mais delta até é igual a zero para alguns valores de t, mas não para todos. Tá? Então, para que essa expressão seja sempre igual a zero, é preciso que cosseno de beta que seja nulo nesse caso. Tá? E como isso é somente uma fase, apesar da gente ter várias possibilidades para beta, a gente vai simplesmente considerar que beta, então, vale π sobre 2, por exemplo. Já da equação de baixo, então, vamos aqui fazer um pouquinho mais lento, né? Então, vou botar aqui. Então, esse beta é, por exemplo, π sobre 2. Tá? E aqui nós teríamos A cosseno de KL mais beta, que beta igual a π sobre 2, essencialmente faz esse cosseno virar um seno, tá certo?
e, consequentemente, agora a gente teria seno de KL igual a zero, consequentemente, o KL, né, teria que ser igual a um múltiplo de π. Tá? Vê se vocês conseguem se convencer facilmente desse resultado. Substituindo aqui, por exemplo, beta igual a π sobre 2. Então, KL seria igual a nπ. Bom, invertendo aqui, né, a gente poderia escrever que então os valores possíveis de K são nπ sobre L, com n sendo essencialmente qualquer inteiro positivo, não nulo, né? Se K for igual a zero também, aí, de novo, a gente não teria uma onda nesse caso. Certo? Vejam que nós obtivemos um resultado super interessante, porque nós partimos de uma onda estacionária, né? Que seria essa aqui, com kx mais beta aqui, por exemplo, e descobrimos que não tem uma única onda estacionária que pode morar nessa corda. Nós temos infinitas possibilidades, como não poderia deixar de ser, né? Porque, sem muito mais mistério, esses φn, que eu fiz questão de usar letra diferente, nós vamos ver logo logo, eles são os modos normais de vibração dessa corda. Tá? Então, botei aqui para vocês terem, tem infinitas maneiras dessa corda satisfazer as condições de contorno, e infinitas são também as soluções. Tá? Então, em vez de um único φ, eu tenho infinitos φn de x e t, caracterizados por uma amplitude AN e seno de npx sobre L, por exemplo, cosseno de npvt sobre L mais uma frequência para cada n, no caso. Então, botei aqui um ΔN. Okay? Então, A seno de npx sobre L, cosseno de npvt sobre L mais ΔN. Aqui eu já vou adiantar, né? Essa expressão toda aqui sem o t, tá? npv sobre L essencialmente é a frequência angular n, né? Seria um ômega n. Então, vez por outra, quando a expressão ficar muito grande aqui na tela, eu vou escrever ômega n, tá? Mas aqui seria a frequência. Esse aqui seria o kn vezes x e aqui seria ômega n vezes t. Tá certo? Bom, só para vocês terem aqui também, né? Então, essas funções, elas são os modos normais de vibração dessa corda. Aqui eu estou um pouco, né, com pouco espaço aqui. Na sala de aula, em geral, eu uso essas molinhas de brincadeira, que eu acredito que vocês já tenham visto, e com essas molas a gente consegue, né, reproduzir os modos normais de vibração. Então, se você tiver acesso a uma dessas molinhas, dá uma esticada nela, e aí você agita uma das pontas com uma certa frequência, vocês vão ver uma figura característica, que eu já vou mostrar para vocês também. À medida que vocês aumentam essa frequência aqui de oscilação, vão aparecendo outras formas, que eu também vou mostrar. É um exemplo bastante interessante para introduzir esse conceito de modos normais de vibração de uma corda. Bom, aqui nós teríamos também o enésimo modo normal, ele possui n-1 nós, que eu já vou mostrar, são essas posições, né, em que a corda fica parada, e aqui eu não estou considerando os extremos como nós, né, a rigor, eu só estou considerando como nó pontos da corda que não sejam os extremos. E para este exemplo em particular, tá, com essas condições de contorno, nós temos que na região da corda cabem n semicomprimentos de onda. Okay? Já vou mostrar com mais detalhes esse resultado, tá? Mas a gente tem que essencialmente pensar nessa parte aqui, que
o modo normal é caracterizado por um seno de nπx sobre L. Okay. Bom, antes de partir lá para o GeoGebra, eu queria fazer mais um comentário, que seria que as notas musicais produzidas por instrumentos de corda, violão, guitarra, violino e tudo mais, essas notas elas possuem uma frequência fundamental, tá? Uma frequência que seria a mais baixa que essa corda consegue produzir. Okay? Essa frequência fundamental, essencialmente, ela vem de ter esse fator daqui, nπv sobre L, com n igual a 1. Tá? Então seria πv sobre L. Só que πv sobre L seria a frequência angular, né? Então a frequência em Hertz, Ni1, é a frequência angular de n igual a 1 dividido por 2π. Isso daria, então, πv sobre L, tá? Que vem aqui dessa expressão, ó, é nπv sobre L com n igual a 1, dividido por 2π. Isso vai dar, então, v sobre 2L. Desculpa. Aqui, pessoal, eu peço atenção redobrada de vocês, porque no OneNote, que as letras que eu usei para frequência e velocidade, elas são bem parecidas, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, esse aqui é um Ni1, tá? Essa letra aqui não é V, é Ni, tá? É como fosse a nossa gaivota do maternal, tá? E aqui é o V, só que o V aqui no OneNote ele não tem aquela voltinha final característica, tá? Então aqui está escrito Ni1 igual a V sobre 2L, ok? E reescrevendo aqui a velocidade em termos da tensão e da densidade da corda, nós teríamos Ni1 igual a T sobre Mi vezes a raiz de T sobre Mi dividido por 2L. Tá? Desculpa aqui. Ni1 igual a raiz de T sobre Mi, que é a velocidade, dividido por 2L. Bom, as demais frequências, então, são múltiplos inteiros desta daqui. Aqui acho que antes eu apertei no lugar errado. As demais frequências são múltiplos inteiros dessa frequência Ni1. Então, todas as outras frequências possíveis, elas são múltiplos de Ni1, como não poderia deixar de ser. Então, se você tiver acesso a algum instrumento musical, alguma familiaridade, veja se essa expressão aqui ela faz sentido para você. Ela nos diz que se aumentar a tensão a qual uma corda está sujeita, a sua frequência aumenta. Então, talvez você já tenha visto a pessoa afinando as cordas de um violão, ela gira, né, uma cravelha essencialmente para apertar ou afrouxar essa corda, porque isso muda a frequência de vibração da corda. Outra coisa que faz a frequência mudar é a densidade dessa corda. Então, se você reparar, um violão, por exemplo, uma guitarra, ele tem cordas de calibres diferentes. Aquelas cordas que têm calibres maiores, né, elas têm maior densidade linear, consequentemente têm frequências menores, são as cordas mais graves. E, além disso, o comprimento da corda também influencia na sua frequência. Então, num violão, por exemplo, você tem a corda solta, tem um certo comprimento. Quando o instrumentista pressiona essa corda contra o braço do instrumento, tem alguns trastes, né, no braço do violão que limitam agora a vibração da corda desde esse traste até a ponte, num comprimento menor. Consequentemente, o som fica mais agudo, tá? Então, tudo isso a gente pode inferir dessa expressão. Eu vou tentar preparar uma aula específica só sobre instrumentos, tá? Vou ver se eu consigo gravar uma aula com instrumentos de corda. Bom,
Ah, desculpa, eu ia mostrar o GeoGebra, né? Eu não tinha botado o lembrete aqui para mim. Eu já vou passar para ele aqui, ó. Então vou abrir o GeoGebra. Deixa eu mudar para nossa tela lá do GeoGebra. Perfeito. E aqui no GeoGebra eu montei uma corda, tá? E eu posso alterar aqui o N para mostrar diferentes modos normais. Então aqui, por exemplo, eu estou representando o φ igual a 1 de uma corda, tá? E eu vou botar aqui ela animada, só para a gente ver mais ou menos como que seria a oscilação desse modo normal. Agora eu vou mostrar o N igual a 2. Ó, eu peço que vocês fiquem atentos quando eu mudar, vocês vão ver que a frequência vai aumentar. Ó, ó como ela já está agora com uma frequência maior, né? Você vê que o tempo que demora para executar um ciclo, por exemplo, é menor. Então isso quer dizer que a frequência, né, que é o inverso do período, é maior. A frequência é maior. E agora aqui vocês podem ver o que eu tinha sugerido. Olha, surgiu um nó aqui no modo n igual a 2, nós temos um nó, um ponto da corda que fica parado, essencialmente, enquanto todo o resto dela está se movendo. Nesse exemplo que eu falei da molinha de brinquedo, você oscilando com frequência baixa, você consegue produzir esse primeiro modo, tá? Aumentando a frequência, você consegue produzir esse daqui, ok? Então, dá para fazer isso em casa. E aumentando ainda mais a frequência, dá para fazer esse daqui, tá? Eu, em sala de aula, em geral, quando estou com sorte, consigo fazer até n igual a 4. Maior do que isso, aí eu já fico com medo de quebrar a molinha, porque você precisa de uma frequência bem maior do que o do primeiro modo, né? 5 vezes maior. Aqui no n igual a 3, de novo, ó, nós temos dois nós, ok? E eu vou dar uma parada aqui na oscilação, ó, só para a gente ver uma outra informação que eu tinha passado, que para n igual a 3 nós temos 3 semicomprimentos de onda. Veja aqui, ó, um semicomprimento de onda e aqui outro, ó. 2 e mais um, 3. Tá? No primeiro modo, ó, nós temos só um semicomprimento de onda. Ó. O outro estaria aqui assim. Ó. Ok? Eu vou mostrar aqui, ó, deixar a animação, passar vários modos para vocês verem. Então esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Veja como a frequência vai aumentando, né? Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Maravilha. Vamos voltar aqui então para o nosso OneNote. Porque a próxima pergunta que a gente poderia se fazer é a seguinte. Bom, maravilha, eu sei que a minha corda pode oscilar com esses diferentes modos normais, mas quando eu vou lá e dou uma palhetada nessa corda, por exemplo, ou puxo com o dedo, quais desses modos normais que estão presentes? Bom, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Porque o movimento geral dessa corda, assim como nós vimos lá no caso das oscilações acopladas, o movimento geral vai ser uma combinação linear de todos esses modos normais, esses infinitos φn. Então, o psi de x e t, e agora sim eu estou voltando para a nossa letra usual de função de onda, ele seria um somatório de todos esses modos normais, né, que nós vimos seriam caracterizados por uma amplitude, AN, seno de nπx sobre L, vezes cosseno de nπvt sobre L, mais ΔN. Tá? Então agora nós temos essas amplitudes AN e essas fases ΔN
a serem determinadas via condições iniciais. Okay? Então, esse movimento geral é uma combinação linear, uma superposição de todos esses movimentos. Tá? Aqui para vocês terem também, ó, esses A e ΔN, eles vão ser determinados através da condição inicial. Depende de como você inicia o movimento dessa corda, tá? Que é o que a gente vai ver a seguir, daqui a pouquinho. Ok? Vamos pular aqui, então, para esse método de decomposição de Fourier. Tá? Então, vejam que para impor as condições iniciais, nós precisamos, né, do psi... Opa, até aqui eu vou botar assim. Ó. A gente precisa do psi de x em um dado instante, por exemplo, x igual a 0, e também do psi' de x em t igual a 0. Tá? Por exemplo. Então, a gente vai precisar dessa... Eu botei aqui de volta, né? O psi de x e t. Ah, aqui, desculpa, aqui era t mesmo, ainda não estava apresentando a condição inicial, não. Desculpa. Então, o psi de x e t, que eu só estou repetindo o que a gente viu antes, tá? Para a gente recapitular aqui nessa seção do nosso bloco de anotação. E também da sua derivada temporal, tá? Seria aqui o psi ponto de x e t. Okay? E, bom, não é difícil de perceber que quando nós derivarmos essa expressão aqui de cima em relação ao tempo, ela vai ficar da seguinte maneira. Aqui não muda nada, aqui não muda nada, o tempo está aqui dentro dessa expressão, então nós vamos derivar esse cosseno em relação ao argumento, aí vai dar menos seno de quem está aqui dentro. E nós precisamos derivar o argumento em relação ao tempo. Tá? Então, isso vai resultar em NPV sobre L. Então, esse cosseno vai dar menos seno e depois sai NPV sobre L e a expressão fica assim. Então, menos somatório em N de NPV sobre L, que veio de derivar o argumento, a N seno de, aqui só para ficar compacto, em vez de escrever NP sobre L, eu escrevi KN vezes X, e aqui seria seno de NPV sobre L vezes T, aí eu escrevi ômega N vezes T. Então, só para a expressão ficar mais compacta e caber bem aqui na nossa tela. Vamos voltar aqui, botar todo mundo assim. Bom, então, dadas as condições iniciais, né, que agora sim que eu vou definir aqui, ó, então o psi de x em t igual a 0, eu vou chamar de um psi0 de x. É um pequeno abuso de notação, mas para ficar mais compacto mais para frente. E a derivada temporal psi ponto de x avaliada em t igual a 0, eu vou chamar de psi1 de x. Ok? E agora eu vou reescrever essas expressões aqui de cima, essencialmente fazendo t igual a 0, então vamos sumir esses termos daqui, né? E escrevendo, em vez do psi de x em t igual a 0, eu vou escrever psi0 de x, em vez de escrever psi ponto de x em t igual a 0, eu vou escrever psi1 de x, aí vai ficar assim, ó. Nós temos, então, o seguinte, ó, o psi0 de x vai ser o somatório de AN seno de NPx sobre L, igualzinho estava aqui em cima, e agora só aparece cosseno de ΔN, porque isso está sendo calculado em t igual a 0. Já o psi1 de x, ele vai ser menos, está aqui em cima ainda, ó, somatório em N de NPV sobre L, vezes AN, seno de, aqui eu pude voltar à expressão aberta, NPx sobre L, vezes esse seno agora em t igual a 0, dá simplesmente seno
de ΔN. Tá? E aqui nós vamos ter, ó, aqui tem esse AN e cosseno de ΔN, eu vou compor isso tudo em um único termo, né, uma única constante, e aqui a gente tem também NPV sobre L vezes AN seno de ΔN, eu vou compor isso tudo em uma outra constante, essencialmente. Tá? E aí nós vamos ficar com o seguinte. Bom, vamos ficar assim, ó. Vamos definir o Cn para ser AN cosseno de ΔN, ok? E Dn vai ser definido como menos ômega-n AN seno de ΔN. Essencialmente é todo mundo aqui que multiplica o seno de npx sobre L. Porque assim a nossa expressão vai ficar ainda mais compacta. Nós vamos convergir para o seguinte. Psi0 de x, esse cara aqui, vai ser igual somatório em n de onde tem AN vezes cosseno de ΔN virou Cn. E o que sobrou foi seno de npx sobre L, como está aqui. E para o Psi1, nós vamos ter Psi1 de x igual, essencialmente a mesma coisa, só que em vez de Cn, nós vamos escrever Dn. Ok? Bom, para essencialmente finalizar aqui praticamente a nossa discussão, nós vamos usar a seguinte relação. E seria o seguinte, quando você calcula a integral de 0 até L do produto seno de npx sobre L vezes seno de m, e aqui que está o detalhe, né? Um é n e o outro é m, px sobre L dx, isso dá L sobre 2 vezes esse que é o delta de Kronecker. Talvez você já tenha tido contato, é aquele tensor que quando você tem m igual a n, ele dá 1, e caso m seja diferente de n, ele dá 0. Ou seja, aqui, né, se você tiver n igual a m, essa integral vai dar L sobre 2. Caso contrário, dá 0. Ou seja, isso aqui parece, né, é uma espécie de um produto escalar entre esses dois senos, né, que eu estou propondo aqui vocês pensarem como se fosse uma base no espaço vetorial de funções. Tá? Então, seria esse produto escalar. Então, agora, qual que seria a ideia que eu vou deixar? Eu vou deixar isso como exercício para vocês. Eu vou indicar aqui, vocês vão ver que é super trivial. A ideia seria aqui, ó. Aqui nós já temos senos de npx sobre L. Então, seria multiplicar dos dois lados dessa equação aqui, por exemplo, por seno de mpx sobre L. Tá? Multiplicar por esse fator daqui. E depois integrar em ambos dos lados. O que vai ficar aqui do lado esquerdo é o que nos interessa. E aqui do lado direito, né, nós teríamos exatamente essa integral, ela vai aparecer aqui, ó, nesse termo, que a gente vai multiplicar por seno de mpx sobre L e integrar. Consequentemente, essa integral vai dar L sobre 2 delta de mn, e o papel de uma delta de Kronecker dentro de um somatório é eliminar esse somatório. Simplesmente você pensa um único valor desse somatório, que seria o Cm, nesse caso, vezes L sobre 2. Tá? Eu só estou indicando aqui, vocês vão fazer com calma, vão se convencer bem desse resultado. E aí vocês vão perceber que o Cn, por exemplo, ou seja, o coeficiente da expansão do Psi0 de x é 2 sobre L vezes o que eu falei que ia sobrar do lado esquerdo. Integral de 0 a L do Psi0 de x de seno de npx sobre L dx. Quando vocês fizerem em casa, provavelmente vocês vão obter aqui em termos de m, tá? Mas como esse índice seria um índice mudo,
aí eu voltei aqui para N, como é mais usual de vocês encontrarem aí na literatura. E a mesma coisa aconteceria aqui para o dn, que seria o coeficiente da expansão do psi1 de x. Então, dn seria igual a 2 sobre L, integral de 0 a L, psi1 de x, seno de npx sobre L dx. Okay? Ou seja, agora nós temos todas as ferramentas para, se você me disser como estava o perfil longitudinal da corda em um certo instante de tempo inicial e qual era o perfil de velocidades dos pontos dessa corda, que são exatamente esses psi0 de x e psi1 de x, agora nós temos como saber qual vai ser a amplitude de cada um desses modos normais. Tá? Quanto que tem daquele primeiro modo, quanto que tem do segundo, do terceiro e assim sucessivamente. Okay? Então, bom, por hoje eu acho que tá bom, a gente pode encerrar por aqui, tá? Nessa decomposição, mas no nosso próximo encontro síncrono eu vou fazer alguns exemplos clássicos sobre esse problema. Por exemplo, eu vou fazer o caso em que nós temos um pulso triangular simétrico, né, uma corda puxada pelo meio, que é solta a partir da posição de repouso. E nós vamos então também, antes de fazer as contas mesmo, nós vamos fazer algumas ponderações baseadas em simetria sobre quais modos normais devem estar presentes, ok? E aí então a gente vai ter um exemplo bem interessante dessa discussão, tá certo? Então, no mais, a gente fica por aqui. Bons estudos para vocês. Até a próxima.